O inferno ele tem a completa manifestação profunda do furor da ira de Deus. Os habitantes, os tais, Apocalipse diz que os tais beberão do vinho sem mistura da ira de Deus. Este é o inferno. Antes de ir para o vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe. Apocalipse 20. A gente vai ler do 11 ao 15. Vamos lá. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diga misericórdia. Amém. Vamos orar por essa palavra, amém? Muitos pensam que é uma utopia, muitos pensam que é algo fictício, um conto de fadas. Não, o inferno e o juízo que acontecerá são reais, irá acontecer. Não é uma forma metafórica que João está falando, é uma forma que vai acontecer. O inferno existe, o juízo existe, e nós vamos entender sobre isso. Eu faço uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você ouviu falar, muitos que assistem ouviu falar sobre o inferno, ouviu pregar sobre o inferno, leu sobre o inferno? Hoje as pessoas têm medo ou não podem falar de inferno e juízo. Existia um homem na Bíblia que pregou, um profeta, que pregou mais sobre o inferno do que tudo. Pregou mais sobre o inferno. Sabe quem foi? Jesus, o seu Senhor. Ele pregou mais do inferno do que do céu. E nós não podemos falar de inferno. É um assunto proibido hoje nas igrejas. Inferno e juízo. Nós temos que entender que é necessário falar sobre isso, porque preste atenção, no ano morrem mais de 50 milhões de pessoas. Isso dá mais ou menos 140 mil pessoas morrem por hora. Será que as 140 mil estão indo para o céu? Acredito que a maioria está a passos largos para o inferno. Como foi bem pregado, uma multidão a caminho do inferno. O inferno, a primeira característica dele é um local de densas trevas. A Bíblia diz que é um local de densas trevas, um local onde você não vai ter um feixe de luz, um local onde não vai ter um amor, um local onde você não terá paz. Você vai ver uma flor, você vai procurar um feixe de luz, você não vai achar. É um local de densas, muitas trevas, escuro. Você não vai achar luz, amor, uma flor, um pássaro, um feixe sequer de luz, você não vai achar. Outra coisa, a Bíblia diz que no inferno o verme e a ferida, o verme não morre e a ferida não cicatriza.
No inferno, a dor é contínua. Preste atenção nisso. Você já se machucou feio? Quebrou algum membro? Ou teve alguma dor? A nossa mente é projetada para o alívio. Vai passar. Por isso que ninguém espera, por exemplo, a morte. A nossa mente já é condicionada para o alívio. Quando nós quebramos um braço, quando nós quebramos uma perna, temos alguma dor, a nossa mente vai passar, vai ter um alívio. Agora pense numa dor. Pensou? Essa dor vai ser eterna. É uma dor, você não vai ter um alívio neste local, o inferno. Você não tem um alívio. Eu não sei te descrever a tamanha dor do inferno. Muitas pessoas comparam o inferno como um fogo normal. Se fosse esse fogo, seria menos violento do que eu vou falar. O fogo do inferno. O inferno ele tem a completa manifestação profunda do furor da ira de Deus. Os habitantes, os tais, Apocalipse diz que os tais beberão do vinho sem mistura da ira de Deus. Este é o inferno. Eu não sei te descrever isso. A ira de Deus contra o pecado será desembanhada, desbotada no inferno. Eu não sei descrever isso. Outra característica, que eu vou focar tanto no inferno como no juízo. O inferno, ele não tem saída. A Bíblia diz na parábola do rico e do Lázaro, que o rico, ele falava, me dá um bocado de água. E Lázaro, é impossível, você vem de lá para cá e eu te oferecer algo daqui para lá. Existe um abismo no inferno que você não vai ter uma saída. No inferno, você vai dizer pai, o seu pai não vai te ouvir. Você vai gritar mãe, a sua mãe não vai te ouvir. No inferno, você vai gritar e ninguém vai te ouvir. Eu estou tentando ser bem rápido para entrar nos tópicos. Outra característica do inferno é que você sabe quanto tempo dura o inferno? Muitas pessoas falam com uma naturalidade eterno, para sempre. O que é eterno? O que é para sempre? O inferno é eterno, é algo que nunca mais vai acabar. O inferno será lançado no lago de fogo e lá será eterno para sempre. Preste atenção, memoriza na sua cabeça o maior cume que existe, o Monte Everest, maior pico do mundo. Um beija-flor, ele consegue arrancar um pedaço de rocha a cada 10 anos. Agora imagine um beija-flor bicando 3 Everestes. É séculos, séculos e séculos. Este é o inferno. O inferno é eterno. Agora, para ser rápido, a pior para mim característica do inferno é que o seu entendimento, a sua consciência, Deus não vai tocar. Vai ser mantida a sua consciência. Por quê? O habitante do inferno, ele vai lembrar quantas vezes rejeitaram a mensagem do Evangelho. O habitante do inferno, ele vai saber que quantas vezes foi pregado. Caso
alguém que me assista, seja um habitante do inferno, você vai lembrar dessa mensagem. Você vai lembrar que foi avisado sobre o inferno. Quantas vezes foi pregado para você santidade? Quantas vezes foi pregado sobre o inferno, sobre arrependimento? Você vai lembrar quantas vezes você fechou a porta para o evangelista. Você vai lembrar todas as vezes que você poderia orar e preferiu passar noites assistindo besteira. Às vezes que você poderia estar no culto e não estava. Você vai ter essa consciência mantida para toda a eternidade. Para mim essa é a pior parte do inferno. A sua consciência vai estar lá, vai ser mantida. Você vai lembrar às vezes que você exaltou mais a carne do que o espírito. Essa é a primeira parte, o inferno. E sucederá para os habitantes do inferno o juízo. Romanos 14:10, Paulo diz assim: todos os homens havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos os homens vão prestar contas perante a Cristo. Preste atenção. Deus, no juízo, Ele irá envergonhar, porque as suas obras serão expostas, as suas atitudes serão expostas ante ao tribunal de Cristo. Deus só não vai envergonhar aqueles que não se envergonharam do Evangelho. Mas ante esse tribunal, que nós lemos, o tribunal branco, os homens ali vão comparecer e vão prestar contas a Cristo. Preste atenção para você entender. Você, por exemplo, vê o escândalo do mensalão. Você vê o escândalo da Petrobras. Você vê algumas pessoas ainda escapam do tribunal humano. A Dilma Rousseff escapa ainda do tribunal humano. Luiz Inácio Lula da Silva, ele escapa ainda do tribunal terreno, do tribunal humano. Mas neste tribunal não tem como escapar. Neste tribunal todos os homens prestarão contas a Deus. Deus só não vai envergonhar aqueles que não envergonharam o Evangelho. Existiu o inferno e agora Deus vai julgar os habitantes do inferno. E o que Ele vai julgar? Tem uma lista, não precisa abrir, eu vou ler só rapidamente. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, ele vai listar devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, ladrões, avarentos e bêbados. Esses, algumas características das pessoas que vivem assim, são cidadãos do inferno, que vivem no pecado. Eu não vou discorrer cada um, mas esta é uma lista de habitantes do inferno. E agora o que chama mais atenção para mim, além de Deus julgar as obras, além de Deus julgar as atitudes, Romanos 2,16 diz assim: Deus julgará o segredo do coração do homem. Além de Deus julgar as obras, além de Deus julgar as atitudes, Ele vai julgar o segredo dos corações dos homens. Este tribunal tem competência para julgar foro íntimo. Aqui na terra, se você pensar sobre o adultério, se você manipular coisas no seu coração, você não é condenado por isso. Mas este tribunal tem competência para julgar as intenções do coração do homem. O que você pensa? O coração do homem é enganoso. E o coração do homem, ele faz
faz planos. O coração do homem, ele é enganoso, e Deus nesse momento ele vai julgar o coração quando ele planejou segredos, pensamentos, fantasias. Deus vai julgar o segredo dos corações dos homens. Isso não te assusta? Isso me assusta. Isso não te assusta? O coração do homem é duvidoso. O coração do homem é enganoso. Deus vai julgar as manipulações do coração. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo a sua obra. Verso de número 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Preste atenção nesse versículo. O mar, o além, o sepulcro, ele joga os mortos para Deus. A terra, ela não está mais aguentando os facínoras, os pecadores. Eu imagino o mar, a terra, pegando aqui, jogando Hitler, não aguenta mais, ele joga Hitler, julgue ele. Pega Mussolini, julgue ele. Jack Stripador, julgue ele. Assassinos, julgue eles. A terra não aguentando mais os facínoras. E a Bíblia diz que o mar, aqueles que morreram no mar, que morreram na terra, que estão no sepulcro, a terra joga eles para Deus. Julgue-os, condene-os. João 5:22. Amém? Vai dizer assim: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Volta em Apocalipse. Cristo, o Cordeiro, ele estará agora no inferno. E o que ele vai fazer? Ele vai julgar, ele vai colocar a sua toga e vai executar um justo julgamento. Cristo, como eu disse, por mais que as pessoas consigam fugir dos tribunais terrenos, humanos, por mais que você não seja condenado pelos seus pensamentos, por mais que você não seja condenado por aquilo que é pecado para Deus, nesse momento você será julgado pelas suas obras, e Cristo julgará. Muitas pessoas falam: não, o diabo que vai governar o inferno com seus demônios. Não, o diabo vai sofrer como nós, conforme nós iremos ler. Mas Jesus, ele vestirá a sua toga, e ele, como justo juiz, a Bíblia diz que os grandes reis da terra se esconderão numa caverna. Eles olharão para a caverna no julgamento de Deus e vai dizer assim: caverna, monte, caia sobre mim, caí sobre nós montes e rochedos, e escondei-nos o rosto daquele que é a ira de Deus. Quem poderá subsistir? E a Bíblia diz que aquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro, quem poderá subsistir? E esses beberão do vinho sem mistura, do cálice da sua ira, e serão atormentados diante do Cordeiro. O Cordeiro executará, ele julgará, ele executará o inferno. Será que eles entendem por que nós que pregamos colocamos a nossa víscera para fora? Por que as mensagens são tão duras? Por que alguns de nós nos odeiam? Porque nós não queremos que você more lá, seja um habitante do inferno e passe lá pelos séculos dos séculos. Você que assiste está escondendo adultério,
escondendo lavagem de dinheiro, escondendo lascívias, escondendo iras, álcool, drogas. Pode ser hoje que o anjo da morte chegue até você, visite-o e ceife a sua vida. Como foi bem pregado, louco pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar riquezas desta terra? O que adianta você ganhar prosperidade, fama e perder a sua alma para o inferno? Deus diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Muitas pessoas pensam que às vezes é fácil a gente falar, mas ai de nós pregadores, porque tudo que a gente falar, isso virá contra nós no juízo. Tudo que a gente falar irá contra nós no juízo. Ai de nós! O nosso Deus é a maior verdade das Escrituras. Nós não estamos falando em ponto de vista, nós estamos falando das Escrituras. Que te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado. Então, essa mensagem evangelística traz no arrependimento. Porque, como eu disse, tudo que eu disse aqui, tudo que a palavra de Deus disse, não é conto de fada, não é conto da Disney, é real. Mas eu vou continuar brincando um pouco, eu vou continuar servindo a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, eu vou continuar brincando um pouco. Bom, seu pai te avisou, sua mãe te avisou, sua esposa te avisou, seu parente te avisou, eu te avisei, o Espírito Santo te avisou. Então arrependa-se dos seus pecados, porque oxalá, tomara a Deus que você não seja um habitante do Guiena, do Hades, do Sheol, do inferno. Amém? Deus, Ele não se agrada, Ele não se alegra na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus caminhos. Amém? Fique firme, fique forte. Amém?